Diga-me com quem andas e te direi de quem eu sinto ciúmes. Amar é sofrer um instante de saudade, é sentir um segundo de ciúmes e viver um momento de paixão. Você faz do tipo ciumento? Olha, esse sentimento ele faz parte da vida das pessoas, pois nós sentimos ciúmes até dos amigos, dos pais, dos irmãos. Mas até que ponto é saudável sentir ciúme? A gente vai falar sobre esse assunto a partir de agora, aqui no Ver Mais. Vem comigo! Tem ciúme de alguém ou algo? Tenho. Das minhas amizades eu tenho ciúmes. Com todas as coisas que eu gosto e as pessoas que eu gosto também, mas um ciúme controlado, né? E ele não gosta muito, ele diz que eu sou muito exigente, muita coisa assim, né? Mas é que eu sinto, me insegura. Mulher é um bicho livre, né? Ela fica com o homem quanto ela quiser, ela não é cinta eu carrego para não cair o carção só. E dessa maneira a gente começa o programa de hoje, eu aqui com o Pablo Valer, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Gente, o Pablo, ó, ele já está aqui no estúdio porque ele vai fazer essa entrevista junto comigo. Ontem, depois do Ver Mais, vocês lembram que nós convidamos vocês para continuarem na nossa live, no nosso Facebook, para a gente falar um pouquinho sobre ciúmes e saber um pouquinho das dúvidas do pessoal de casa, né, Pablo? Isso, algumas histórias também que vocês tenham aí, né? Às vezes, alguns barracos, né, Maria? Alguns barracos, exatamente. E depois a gente ri, mas... né? Mas a gente quer saber disso, né? E aí muita gente participou e nós convidamos um psicólogo para vir aqui no nosso estúdio tirar as nossas dúvidas sobre esse sentimento aí que está presente na maioria das pessoas. Adilson Avi, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado pela participação aqui, é um prazer estar aqui, uma boa tarde, né? Eu estou muito contente de estar aqui participando desse debate, né? Tá certo, que então. É um debate atual. Adilson, ciúme, né? O Pablo fez até uma pergunta interessante, né? Se o ciúme, ele na verdade, a gente pode até perguntar se todo mundo tem ciúme? Esse é um sentimento que todos nós temos, né? É um sentimento que a gente herda, né, geneticamente falando, é um sentimento primitivo que a gente fala, mas depende de como você usa esse sentimento, né? Na idade adulta, isso se revela de uma forma ou saudável ou não. Então, ele é natural do ser humano. Quando alguém que sofre pelo ciúme do outro diz que o outro é doido, ele não está com razão, porque é natural do outro ter ciúme. Só a diferença é em como as pessoas, elas demonstram isso. Exatamente, assim, nós somos seres sociais, né? E a gente tem esse afeto. O afeto se relaciona com aquilo que nós temos. E o ciúme não é só com pessoas, é com coisas que nós temos. Agora, como que você relaciona através desse sentimento vai marcar realmente aspectos saudáveis ou não, né? Pois é, esse que a gente viu aí, por exemplo, na enquete na rua, né? Esse pessoal tratou mais com bom humor desse tema, não né? Viu com Eles maus já olhos, contam, né? Rindo, né? Sobre o que passaram, se alguém tem ciúme deles ou não. E esse é o legal. Sim. Né? Esse é o saudável, a gente diria, né? Isso que a gente ri, né? Tipo assim, foi numa festa, daí viu alguém lá meio que de olho no seu parceiro, aí você tirou satisfação, depois você chega em casa, meio que se resolve, e aí aquilo fica por isso mesmo, é passível de riso. Agora, tem ciúmes que acabam acontecendo mortes, acabam acontecendo agressões, e daí esse ciúme já não é tão bom, né? Isso tudo, inclusive, a gente viu na nossa live de ontem aqui, o pessoal mandando. Vamos colocar uma aqui na nossa tela, então, para o pessoal de casa ver também o que é que a gente encontrou ontem. Bruninha, a gente pode colocar aqui na nossa tela do Ver Mais? Pra gente dar uma olhadinha? Inclusive, até se o pessoal também quiser ir mandando pelo WhatsApp, né? A gente também pode colocar Tem ali uma história do Facebook que a gente colocou para o pessoal de casa dar uma olhadinha das enquetes. A gente lê aqui mesmo, então não tem problema. Vamos explicar, então, qual que foi a primeira? A primeira foi aquela que ela pegou o celular do namorado. Na verdade, ela pegou da amiga, né, que eles tinham o contato, e ela mudou a foto da amiga e mandou uma mensagem pro namorado só para ver qual seria a reação dele. E aí ela disse pra gente depois que não aconteceu nada, entendeu? Que ele nem respondeu a mensagem, enfim, não deu em nada. Mas ela estava testando ele. O que a gente pode falar desse tipo de ciúme, Adilson? Então, esse é o ciúme que a gente pode imaginar como uma relação com a própria pessoa, né? Porque quando a gente se relaciona com a pessoa, você está se relacionando consigo mesmo. E aí tem uma questão de autoestima, de segurança, de você validar algumas coisas. Então, geralmente, esse tipo de ciúme é uma verificação de que ponto você está nessa relação.
né? Se você é o primeiro, se você tem outras, se você divide essa pessoa com outras, é mais ou menos um check-up. Só que tem aquele ditado que diz que quem procura acha, né? Pois então, nesse momento... tem até muita gente que quando a gente fala de ciúme, ela também comenta sobre a questão da confiança. Sim. Né? Por exemplo, eu tenho ciúme dela e ela retruca dizendo que você não tem confiança em você mesmo, você não se ama. Existe esse papo, né? Você não tem amor próprio. Amor próprio. Por isso que você tem ciúme de mim. Isso, existe esse papo de amor próprio? Ele o problema pode estar em mim, que sinto ciúme dela? Com certeza. Autoestima, né? É porque, assim, ó, a gente imagina que as pessoas têm um relacionamento saudável quando no relacionamento você preserva características do parceiro. Agora, quando você só exige do teu parceiro que se configure um padrão que você queira, automaticamente você está se relacionando com você mesmo. Então, quando você olha para o parceiro, não é ele que está te causando determinado desconforto, é a segurança que você tem nele que passa para os outros. Então, isso deixa muito apreensivo, porque você tem que estar sempre atualizando o teu primeiro lugar ou a tua presença no parceiro. E se você tem uma certa insegurança, você acaba meio que perseguindo esse lugar. Pois é, tem até também uma outra participação que a gente teve, uma moça comentou com a gente sobre o crime passional, né? O crime passional. Ela até comentou assim, que chegou a ponto da irmã dela, sofreu foi suicídio, né? Não, ela... Um homicídio. Um homicídio. Um homicídio. No caso, o namorado da irmã acabou tirando a vida dela, né? Foi isso mesmo. Esse já é um outro tipo de ciúme. Já é porque ela falou assim, que na terceira tentativa ele conseguiu matar ela, mas porque ele disse assim, se você não for minha, você não vai ser de ninguém. Isso. Tem uma ligação muito forte com essa questão de um sentimento primitivo, né? Então, imagina a criança, quando ela tem um brinquedo que ela ignora. Né? Esse brinquedo fica no canto. Se outra criança for querer brincar com esse brinquedo, que teoricamente ela ignorou, ela vai lá e toma posse dele. Aí alguém fala assim, ou a sua mãe, ou alguém que esteja cuidando dela, olha, você não estava dando bola para esse brinquedo, né? Divide isso com outra criança. E ela reluta, de tanto insistir, ela vai lá e quebra o brinquedo. Tipo assim, para a criança, ela tem dificuldade de compartilhar. Então, se esse brinquedo não é meu, não é de mais ninguém. Então, o ciúme, quando chega nesse nível, ele também não consegue... E vocês podem perceber que no crime passional, o crime não é contra o parceiro da ex, né? Ou contra a parceira do ex. É contra esse objeto de desejo. Então, está tudo bem comigo enquanto a minha ex não arruma outro homem. Quando ela arruma outro homem, aí eu fico muito mal e vou lá e destruo aquilo que era meu, que não pode ser de mais ninguém. Não é meu, não é de ninguém. Não é meu, não é de ninguém. Essa é a Exatamente. solução que a pessoa acaba... E aí, sim, precisa de tratamento num caso desse, né? Com certeza, porque assim, ó, a gente chama que quando o ciúme chega nesse nível, você tem complicações psicossociais, porque as suas relações começam a ser relações possessivas, né? Você acaba exigindo muito do outro e aí alguns, inclusive no relacionamento, acabam dizendo, olha, esse relacionamento me sufoca, eu não consigo ter opinião própria, eu sempre tenho que seguir a uma exigência. Então, isso inclusive é um dos indícios, né, para as pessoas perceberem que esse relacionamento pode terminar mal, né? Ou pode não terminar tão bem, ou de repente continuar a vida de uma forma bem obcecada, no sentido de que eu faço o que o outro queira que eu faço. E aí você não tem autonomia. Tem como buscar ajuda, que no caso seria uma terapia psicológica mesmo, ou psiquiátrica até. Na verdade, sim, a gente verifica em que grau a pessoa está implicada com isso, porque isso é um sintoma, né? E se a gente tratar o sintoma, você acha que o teu casamento não foi legal, aí você arruma outro parceiro. Isso vai se repetir com outro parceiro, porque é uma característica da pessoa. Então, se você tratar só o ciúme, automaticamente não vai resolver o seu problema. Teria que entender da onde que você desenvolveu isso, estruturas de personalidade, até mesmo é importante investigar, e a questão de autoestima, né? Que também, de uma certa forma, está envolvido nisso. Porque daí eu acho que, falando autoestima de volta, também entra a sua consciência de pensar que, às vezes, né? O outro não te respeita, então tu vai viver tendo ciúmes dele, porque ele, né? É assanhado, diríamos assim, né? Então, você tem que pensar, esse relacionamento não é para mim, e apesar de amar, deixo para lá, porque eu não vou ter respeito nunca, vou viver com ciúmes para sempre, vou buscar paz para minha vida. Exatamente, até porque as fantasias que uma pessoa que tem um ciúme extremo tem
justamente esse é o nome, fantasias, porque se você for parar para pensar, em alguns casos, essa pessoa que acaba sendo vítima desse ciumento acaba, pela insistência dela, tendo outros relacionamentos para se aliviar, e aí confirma justamente aquelas hipóteses que o ciumento tinha. Então, isso retroalimenta. Ele vai dizer, ó, tá vendo? Eu tinha razão, né? De achar que você não, mas de tanto ele insistir, a pessoa acabou tendo um comportamento que ele estava querendo. Então, a gente chama isso de um comportamento de autossabotagem, né? De autossabotagem. Você acaba se sabotando nesse sentido. Tá. Adilson, o pessoal de casa também está participando, mandando WhatsApp. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. A Rose, eu tenho ciúme do meu marido quando ele olha para as outras. A Rose aí está dando o depoimento dela. Isso aí, ó, a Cleilma também. Ciúme na medida certa é saudável, né? O pessoal dando opinião. Tem mais WhatsApp aí? Não, é isso aí por enquanto. Mas é isso aí que a gente está falando, né? Tem gente que só de olhar ali já acaba tendo ciúme, que aí também pode ser ainda considerado saudável, né, Adilson? Agora tem uma questão interessante aí também, porque assim, ó, num casamento ou num relacionamento que seja de um casal, quando existe algum tipo de sentimento, você pode imaginar que, de uma certa forma, tem alguma, mesmo que seja uma briga, mesmo que seja proveniente de um ciúme, de uma desavença, tem um sentimento aí. Agora, imagina você um casal em que a mulher, ela sente que o marido não dá tanta atenção para ela, ela se produz e meio que se mostra para outros homens. E aí, realmente, chama a atenção desse homem e o marido dela não está nem aí. E aí, isso também é algo contrário, porque nesse relacionamento, se falta esse ciúme de se importar, olha... Peraí, né? Você é minha namorada ou minha esposa, o que você está fazendo? Então, muitas pessoas acabam provocando isso de uma forma provocativa, o ciúme, e aí quando não percebe que não tem, é uma coisa estranha também, né? Porque esse ciúme, teoricamente, que deveria ser de cuidado, esse relacionamento é nosso, acaba não existindo, a pessoa fica com aquele sentimento que, poxa... Poxa, não está nem aí para mim, né? Né? Pois é, tem gente que reclama disso mesmo, né? De que, falta de ciúme, não tem né? ciúme de mim. Isso. Um problema isso da pessoa, Então, ou ela é muito evoluída? É uma pergunta interessante também, essa, né? Então, assim, ó, esse ciúme também a gente tem que ver outros sentimentos, porque assim, ó, imagina um casamento que está terminando, aí a esposa chega assim pro marido e fala assim, quer saber? Eu vou ficar com os filhos. Ele, tudo bem. Eu vou ficar com a casa. Tudo bem. Mas eu vou ficar com... Para ele não tem diferença nenhuma ficar com ela ou não, que o contrário do amor não é ódio. O contrário do amor é indiferença. Então, se eu não tenho nenhum tipo de sentimento por essa pessoa, eu não vou ter ciúme também. Então, seria mais ou menos um termômetro para você medir em que grau o relacionamento está por conta dessas intensidades de sentimentos, né? Então, o ciúme não é de todo ruim, desde que seja saudável. E aí, olhar para si, eu acho que a dica sempre maior é essa, né? Sim. Não olhe tanto para o outro, olhe um pouco para si também. Porque, na verdade, as pessoas se olham para si no outro, na verdade, mas não se dão conta disso. Né? Tá certo, então, Adilson, psicólogo, dando aí algumas dicas pra gente sobre ciúmes. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite.